Vamos seguindo? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, declarou em seu perfil no X, antigo Twitter, que não se pode admitir que agentes estrangeiros ceifem o exercício da jurisdição doméstica na proteção de garantias constitucionais. O ministro afirmou o seguinte, que a autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática. Tem que destrinchar para entender o que o ministro está falando, né? Como é que é? Repete aí. A autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática. Falou bonito, ministro, hein? A declaração, Borgo, vem depois daquela fala do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Ele afirmou na quarta-feira que o governo do presidente Trump analisa aplicar sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, por violações dos direitos humanos. Gilmar Mendes não fez referência direta a Rubio ou a Alexandre de Moraes em seu perfil no X, mas defendeu a regulamentação das plataformas digitais como um pilar essencial da soberania nacional. Mistura um assunto com outro. Em 3 postagens que você está vendo aí na tela da Auriverde Brasil, o magistrado declarou que não existe um modelo universal para lidar com discursos de ódio e que cabe a cada país estabelecer seus próprios parâmetros para proteger a democracia. Vamos lá. Escreveu o ministro, abre aspas, a regulamentação das plataformas digitais e o estabelecimento de parâmetros para discursos odiosos constitui elemento basilar da soberania nacional para qualquer nação contemporânea. Não há paradigma universal, fecha aspas. O ministro também alertou para os riscos das chamadas câmaras de eco e manifestações extremistas, que, segundo ele, corroem os fundamentos republicanos. Ele afirmou, cabe a cada Estado, mediante aparato institucional próprio, salvaguardar preceitos democráticos. Ou seja, o ministro indiretamente sai em defesa aí de Alexandre de Moraes, certo, Bogo? É um pouco difícil entender o que ele escreveu ali, é uma nota bastante confusa, mas essa postagem de fato veio. Ele se posicionou, querendo ou não, a respeito das ameaças de Marco Rubio contra Alexandre de Moraes por violar direitos humanos no Brasil. Bom, confesso que eu estava esperando uma entrevista ali, aquelas entrevistas que ele dá, sabe, empolgado, falando no microfone, porque aqui, metade aqui eu não entendi, tá? Confesso que eu não é que eu não entendia as palavras, óbvio que eu entendi, mas eu não entendi o que ele quis dizer, onde ele quis chegar com isso. Agora, em certo ponto, ô João, teve um ponto aqui que eu concordo com ele, que é inadmissível interferência externa nas garantias, nos preceitos constitucionais, né? Sim. Mas em relação a isso, ele deveria questionar o Barroso, quando o Barroso confessou que buscou o governo americano para dar declarações sobre o nosso sistema eleitoral, que por sinal acabou influenciando nas Forças Armadas brasileiras, que têm interesses com os Estados Unidos, né? Não entendi também o porquê. Por que será que o Barroso colocou essa relação dos interesses, né, das Forças Armadas com o governo americano? Enfim, mas seria uma boa oportunidade para o Gilmar Mendes questionar o Barroso, né, a fala dele de ter ido buscar apoio aos Estados Unidos em relação às eleições do Brasil, quando nós sabemos, né, que o governo Biden e que a USAID interferiu em vários países na questão eleitoral, inclusive mandando dinheiro no Brasil, tá? Nessa questão de verificadores de fatos, de checadores de fatos, de fake news, que mais uma vez vocês trazem aqui de regulamentar as redes sociais, que de regulamentação não tem nada. O que vocês querem é censurar para que a versão oficial do governo fique através da Folha de São Paulo, Estadão, Veja, Globo, né, que recebem aí milhões de dinheiro público, e nós sabemos como que é a tendência da ideologia, do convencimento, né, do investimento, do convencimento dessas pessoas. Então nós sabemos o porquê que vocês querem somente que saia nesses meios de comunicação e não nas redes sociais. Vocês não querem regulamentar coisa nenhuma. Vocês estão preocupados com criancinha, com ataques, com violência, não é coisa nenhuma. Tá? Tanto é que o Guga Chakra, vocês viram lá na Globo News, um vídeo que acabou viralizando, defendendo o Paulo Figueiredo, o Constantino e o Alan dos Santos. Por quê? Porque tem direito à liberdade de expressão, porque tem direito a manifestar a sua opinião nas redes sociais, porque nós temos direito, por exemplo, de questionar as eleições. Quando tem um relatório das Forças Armadas dizendo que isso é público, é só procurar aqui da EFACEV, né? É público. O Ministério da Defesa publicou um relatório onde diz que não é possível, não falou que teve fraude, mas falou que não é possível alegar que não teve. Espera um pouquinho, eu não quero um relatório, eu não quero uma manifestação do governo falando que não é possível
confirmar que não teve. Para mim não basta isso, para mim eu quero a certeza que não tem possibilidade nenhuma. Mas a partir do momento que o relatório do Ministério da Defesa, tá? Não somos nós aqui, eu e o João fizemos o relatório, é o Ministério da Defesa, diz que as Forças Armadas tem um relatório onde diz que não é possível, a conclusão dos técnicos, não foi possível atestar, confirmar que não houve fraude, eu posso ter a opinião, eu posso questionar o processo. Só que se eu fizer isso, eu vou preso. E é por isso que eles querem regulamentar, entre todas as aspas, né? Eles querem censurar para que não tenhamos oportunidade de fazer, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui. Porque se regulamentarem, né, se censurarem as redes sociais, é o fim da Auriverde, é o fim da Oeste, é o fim do Paulo Figueiredo, que já, na verdade, já está censurado, né? É isso que eles querem, para vocês verem só a versão do governo, né, a versão oficial, através desses meios de comunicação que recebem milhões do dinheiro público. Bogo, só mais uma questão a respeito disso. O ministro Gilmar Mendes ele ainda escreve: não se pode admitir que agentes estrangeiros cessem o exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. Mas o que Marco Rubio analisa aqui no cenário nacional é justamente o contrário. Ele analisa essas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes justamente porque não existe a tutela de garantias constitucionais, que seria o papel do Supremo Tribunal Federal, garantir esses direitos básicos, né, garantidos pela Constituição aos brasileiros. Ou seja, Gilmar Mendes não traz a verdade nessa postagem. O Gilmar Mendes, João, perfeito, muito bem lembrado. Tá? O ministro Alexandre de Moraes e alguns ministros ali do Supremo deixam de cumprir tratados internacionais na questão dos direitos humanos. Isso é ponto por várias questões aqui que eu acabei de citar em relação à OAB. Agora, o principal, quando Alexandre de Moraes ele emite ordens ao governo americano por e-mail e não cumpre a carta rogatória, né? Carta rogatória é uma ordem, uma determinação que tem que chegar a outro país, né? Desde que o Brasil tenha tratado, tenha convênios com esse país. Então, uma ordem judicial de um juízo brasileiro, para chegar num país estrangeiro, tem que ter uma carta rogatória. E lá eles vão analisar se cumpre a lei aquela carta rogatória. Por exemplo, aqui, acho que o principal exemplo é do Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo está no núcleo 5 da ação do golpe, né? Ação do fim do mundo. Tem só o Paulo Figueiredo no grupo 5. O Paulo Figueiredo mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos. O endereço é sabido, porque o STJ já intimou o Paulo Figueiredo nesse local, mas o Alexandre de Moraes não manda citar o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos através de carta rogatória, porque ele sabe que o governo americano vai negar essa carta rogatória dele, porque o crime que ele está imputando ao Paulo Figueiredo não existe e fere tratados de direito internacional. Então o Alexandre de Moraes, sabendo disso, que ele vai dar com a cara na porta, como o governo espanhol disse recentemente através da extradição do Oswaldo Eustáquio, o que ele faz? Ele parte para a ilegalidade, deixando agora, por exemplo, o Paulo Figueiredo, citando o Paulo Figueiredo por edital quando não pode. Se o réu mora em local certo, sabido, em local que é identificado, ele tem que ser citado pessoalmente para ele responder à ação penal. O Paulo Figueiredo mora nos Estados Unidos e o judiciário sabe onde o Paulo Figueiredo mora, então teria que citá-lo através de uma carta rogatória. Como o Alexandre de Moraes sabe que não será aceito, ou que ele dará com a carta a porta na cara, né, ele parte para meios ilegais, que o Dr. Marcos Vinícius Furtado, lá da OAB, poderia também se manifestar a respeito disso, ao ponto da própria Defensoria Pública da União se negar a fazer a defesa nesse caso, porque entendeu que não era o caso de citar o Paulo Figueiredo por edital, porque existe previsão legal que ele seja citado pessoalmente nos Estados Unidos. Tá? Então é isso, é por isso que eles querem essa regulamentação, porque você não vai ver na Globo, você não vai ver nas blogueiras, né, do sistema, vocês não vão ver isso aí acontecendo, não vão ver passando para a população. Vocês jamais vão ver, por exemplo, a Globo News, né, cobrando uma CPI para investigar essa relação dos ministros do Supremo com o escritório de advocacia e com representantes da OAB. Vocês não vão ver isso aí lá. E é por isso que eles querem censurar, porque vocês vêm aqui, mas eles não querem. Eles querem acabar com a gente para não passar para você e continuar o país nesse estado de coisas, né? Que eles dominem, né? Continuem dominando por gerações e nós sendo escravos desse sistema ditatorial e corrupto.